Salmos 55, versículo 20 e 21, chama ele de profanador da aliança. Tal homem estende as mãos sobre os que estavam em paz com ele, profanou a sua aliança, né? É o tempo onde vai se fazer uma aliança com muitos e ele vai cortar e vai impedir os sacrifícios contínuos, né? No meio do pacto. E aí vai dizer: macia era a sua boca como manteiga, mas o seu coração respirava guerra. As suas palavras eram mais brandas que azeite, contudo eram elas espadas desembainhadas. Veja que é alguém que está de sutileza, de fingimento falso, né? Tem palavras boas, né, como manteiga, agradáveis, boas de se ouvir, mas a intenção é te matar, a intenção é nos matar, né? Isso está apontando para Apocalipse 13, versículo 11. Vi sair da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro, e que falava como dragão. Né? Cordeiro é aquele animal que representa paz, representa mansidão, tranquilidade, aquela coisa bonitinha, inofensivo, mas falava como dragão. Né? Tudo as suas palavras eram para a morte, eram para a guerra, né? Mesmo com uma aparência de paz. Né? Precisamos nos atentar para isso. Homem da terra, Salmos 10, versículo 18. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência. Então, esse homem da terra, aqui com certeza está se falando do anticristo, né? Então, mais uma vez, nos lembra a besta da terra. E o profeta Daniel também tem uns codinomes para o anticristo, né? Primeiro codinome que ele tem aqui é Homem Vil. O Homem Vil. Está escrito em Daniel 11, 21, 22 e o versículo 36. Nos diz assim, ó: depois se levantará em seu lugar um homem vil, um homem malvado, né? O qual não tinham dado a majestade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com lisonja. Aquele engano, né, que a gente tinha falado ali no profeta anterior, né? E depois de feita esta aliança, usará de engano, ou seja, aquela que ele é o profanador da aliança, porque ele vai usar de engano, e subirá e tornará forte com pouca gente. Então, irmãos, aqui já nos dá uma ideia de que não é alguém que já está legitimamente num governo. Não é alguém que já está forte e poderoso num governo. Não, está dizendo que ele vai vir caladamente, não vai ser dado a ele a dignidade real, vai tomar o reino com falsidade, com lisonjas, né, com mentiras, e ele vai subir com pouca gente. Alguns estão botando vários presidentes de vários países aí, eles já foram eleitos legalmente, irmãos. Não pode ser esses homens, né? A Bíblia tem que ser atentada, né? Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Vi sair da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes aos de cordeiro, e falava como dragão. É a mesma coisa, né? Usei o mesmo versículo porque ele está usando de engano. Está ali devagarzinho, mas ele vai ser o dragão. Rei do norte. Daniel 11, versículo 40. Vai nos dizer: e no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. É chamado também de chifre pequeno. Daniel 7, versículo 8. É um codinome para o anticristo, chifre pequeno. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados.
Eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Grandes coisas aqui no sentido mal, né? Blasfêmias, né? Coisas terríveis contra o Senhor. Ele também, Daniel 8, versículo 23, o codinome dele ali é Rei Feroz. Feroz de catadura, diz a palavra, Rei Feroz. Mas no fim do seu reinado, mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei feroz, de semblante e que entende enigmas, feitiçarias, coisas ocultas, né? Esse vai ser o anticristo. Ele também é chamado por Daniel, mais um codinome, de o príncipe que há de vir. Está em 9, versículo 26. Diz assim: depois das 62 semanas será cortado um ungido, Jesus, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então, príncipe que há de vir, né, capítulo 9, 27, vai dar também dizer que ele é o assolador. Diz assim: ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Mais um codinome para o anticristo, né? Então, esse vai ser o que vai cortar, vai fazer aliança com muitos, mas ele no meio da semana, ele cessa o sacrifício e a oblação. Proíbe que isso seja feito, né? Então, esses são os codinomes do anticristo no Antigo Testamento, né? Vamos ver a partir do próximo vídeo os codinomes dele no Novo Testamento, tá? Já vamos fazer agora falando sobre como ele é chamado pelos servos, pelos apóstolos no Novo Testamento. Amém? Acompanhe essa série de estudos, os codinomes do anticristo. Paz a todos.